Wagner Moura viralizou nas redes sociais após fazer uma piada bem-humorada ao entregar o prêmio de melhor filme no Critics' Choice Awards. O comentário inesperado arrancou risadas do público e chamou a atenção na internet, sendo amplamente compartilhado por fãs e internautas. Vamos saber que comentário foi esse com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão no Meteoro. Bora lá! Daiane, vamos falar dessa premiação. Parece que teve ali um negócio meio desconfortável para o Brasil e daí teve essa apresentação. Como é que foi? O que aconteceu aí? Exatamente, Ana. Foi extremamente deselegante a forma que a organização resolveu premiar o Brasil, o prêmio que o Brasil ganhou, o agente secreto ganhou um prêmio, e esse prêmio foi dado ali no tapete vermelho, mas de uma forma muito desrespeitosa. E aí o Wagner Moura não deixou barato. E foi sensacional. Eu não vou nem delongar muito, eu vou te pedir para trazer o primeiro vídeo, que é justamente quando o diretor recebe de supetão, a jornalista ali está fazendo entrevista com ele, a jornalista a apresentadora fazendo entrevista com ele, e de supetão diz, então parabéns pelo prêmio, toma aqui o seu prêmio e tipo, tchau. Foi desse jeito, foi muito ruim, foi muito desorganizado e dava para perceber nitidamente o desconforto. E esse desconforto foi devolvido pelo Wagner Moura. Vou te pedir para trazer o primeiro vídeo, por favor, Ana. Vamos lá. Tirar só a trilha para a gente ouvir bem aqui. Part of the film. Yes, he is. And I want to make everyone on your team feel great right now because I have a very special surprise for you. Congratulations. What? The Critics' Choice Award for Best Foreign Language Film goes to The Secret Agent. Yeah? You're winners tonight, baby! Winner! Did you have any idea? No. You had no idea? No. Oh my God! Você não Congratulations! sabia? I love the film, and we've got a lot more show to go here, so stay put. This is Live for Me, Critics' Choice Awards. Você não Caraca, sabia? esse Sério cara- que você não tinha nenhuma ideia? Sim. Eles ficaram visivelmente constrangidos, né? Os dois, assim, tipo... nossa, Exatamente. que coisa. E a mulher já imediatamente, é isso aí, vamos pro intervalo. Porra. Exatamente. E assim, não é qualquer premiação, né? O Vixe, Ana, você está falando da sua dica, você imagina a minha Pegou. Critics' Choice. É uma das principais premiações, inclusive é uma premiação que antecede o Oscar. É uma premiação em que são os críticos de cinema, são pessoas especializadas, de fato, que fazem a entrega ali dos prêmios. Então, a gente tem, são várias categorias, então, de fato, o tempo é muito curto, só que a gente não está falando de qualquer premiação, nesse caso, é o melhor filme em língua estrangeira. Então, assim, é uma premiação importante, é uma premiação que deveria ali se levar pelo menos 20 segundos num palco, 1 minuto num palco, dava para fazer isso. A gente tem, inclusive, esse filme, o Agente Secreto, é um filme que já recebeu outras premiações, recebeu, inclusive, em Cannes. O Wagner Moura também disputava como melhor ator, mas ele perdeu o título para Timothée Chalamet, que foi pelo filme... peraí que eu perdi aqui. Marte Supreme. E assim, ele estava disputando também com Leonardo DiCaprio, com Michael B. Jordan, com várias outras personalidades. Só que isso não deixou o Wagner Moura apagar o brilho, né? Depois, logicamente, de saber do que aconteceu ali no tapete vermelho e desse desconforto que foi a entrega desse prêmio, que é um prêmio realmente muito importante. E o Kleber Mendonça, para mim, a expressão do Kleber Mendonça filho é fabulosa, tipo, como assim eu ganhei um prêmio e estou recebendo aqui no tapete vermelho? É como se ninguém soubesse que estava acontecendo. E foi realmente esse desconforto ali, esse desespero que Wagner Moura levou para o palco e transformou isso em risada para o público, mas em um desconforto para a premiação. O pessoal está até falando aqui de vampetaço. Calma, gente, o Wagner Moura já fez isso pela gente, mas eu não sou contra não, viu? Fiquem à vontade. Por favor, Sofia. Por favor, Ana. Vamos lá, vamos por aqui. Bora. The award for Best Picture. Or, as we call it in Brazil, Best Foreign Picture. Here are the nominees. Present the award. Pois é, no Boa, Brasil, boa.
Pois é, no Brasil é assim que é um filme estrangeiro. Então, assim, tem duas coisas que eu acho que é muito importante que a gente compreenda. É o seguinte, Ana, a premiação, Wagner Moura é maravilhoso. Gente, desculpa, ele é baiano, tá? Não queria dizer que ele era baiano, ele é baiano. O Wagner Moura, quando a gente tem uma premiação internacional e um filme que não é feito ali nos Estados Unidos, na Inglaterra, ele é tido como filme internacional. A gente já tem um grande problema em relação a isso, o que é o internacional. E aí, a partir disso, a gente tem um problema dos eixos. Filmes da América Latina, eles de fato não são bem recebidos, eles não são filmes que têm um respeito do grande público como um todo. Logicamente, a gente percebe que isso vem mudando ao longo dos anos, não só no ano passado, a gente teve com o filme, com a Fernanda Torres disputando aí melhor atriz, e a gente ganhou um Oscar, né, de melhor filme. Eu estou tentando lembrar o nome do filme, tá? Peraí que eu estou enrolando. Mas esqueci o nome do filme que ganhou o Oscar. O brasileiro? Brasileiro, não. Juro. Mas peraí que eu vou... brasileiro... O do ano passado, Ana. Ainda A gente estou estava super... Isso, ainda estou aqui. Obrigada, viu, Ana? Eu tô, tipo... Completamente. Então, obrigada, pessoal aqui do chat também falando ainda estou aqui. Pois é, a gente viu, né? A gente teve o Oscar no ano passado, e a gente, de fato, vem percebendo um avanço dos filmes brasileiros nas premiações internacionais. A produção brasileira não deixa a desejar para nenhum outro país. Isso é um fato. O que a gente pode questionar é o investimento de Hollywood, que aí é uma outra linha que a gente vai falar, porque, de fato, mundialmente, as concentrações de grandes premiações, de muito dinheiro, de volume para fazer os filmes, estão em alguns países como Estados Unidos, às vezes algumas também podem ir para produções canadenses e poucas outras produções estão na Europa, mas ainda assim o Brasil está avançando. E aí o Wagner Moura trouxe isso, de olha, vocês precisam respeitar um pouco mais o que não está nesse eixo aqui, nesse eixo hollywoodiano, nesse eixo central. Daí, para a gente lá do Brasil, o filme estrangeiro é o seu filme, o nosso filme não. Então, a gente foi maravilhoso, foi divertido, e ao mesmo tempo foi uma resposta muito educada, muito diplomática a essa falta de respeito que foi com o filme, com o Mendonça, o Kleber Mendonça, com os atores, com toda a produção de um filme que vem ganhando muitos prêmios. E aí, Ana, para alguém que duvida ainda que o Agente Secreto é um filme que é um dos principais do ano, vou te pedir para trazer um trechinho da CNN falando sobre isso, por favor. E além do filme, o protagonista da produção, o ator Wagner Moura, concorre em duas categorias diferentes nesta premiação. Melhor ator pelo filme Agente Secreto e pela série Ladrões de Drogas da Apple TV. O Critics' Choice Awards é um termômetro para o Oscar, que ainda não soltou a lista oficial de concorrentes, mas é mais uma vitória do filme de Kleber Mendonça Filho nos diversas premiações pelo mundo e reforça que o cinema brasileiro tem novas chances de levar os maiores prêmios internacionais para casa, incluindo o Oscar. Vale lembrar, só seguindo ainda nessa notícia bastante importante, gente, porque além do Agente Secreto, que já teve uma passagem bastante consagrada pelo Festival de Cannes, na França, também há outro brasileiro concorrendo pelo filme Sonhos de Trem, que é o diretor de fotografia Adolfo Veloso. Ele concorre na categoria Melhor Fotografia. O filme Sonhos de Trem é um filme do cinema norte-americano. Aliás, quem não viu, veja, porque é um filme belíssimo, assim. E, de fato, a fotografia conduzida pelo brasileiro Adolfo Veloso é qualquer nota assim, de espetacular. Então, uma das nossas potenciais vitórias conseguimos com Agente Secreto, melhor filme estrangeiro no Critics' Choice Awards. Seguimos de dedos cruzados aí para mais premiações para os profissionais do cinema brasileiro. E que certamente deve acontecer, viu, Ana? A gente tem, não só como Agente Secreto,
como outras premiações que podem vir aí nos anos de 2026 e 2025, 2026, e algumas possibilidades, inclusive, de lançamentos que já estão sendo propostos aí como filmes que ganhariam também em 2027. E só para a gente lembrar, o Wagner Moura também ganhou o prêmio de melhor interpretação masculina de Cannes. Então, e outras premiações que são específicas de críticos, como é o caso do Critics' Choices, também apontam tanto o Agente Secreto como o Wagner Moura como premiados aí para esse ano e para o Oscar. A gente vai esperar, porque talvez o Oscar venha em dose dupla novamente, e aí vai ser a primeira vez, não novamente. A gente não teve ainda dose dupla de melhor ator e melhor filme estrangeiro. Muito bom. Estou prevendo aí que no próximo Oscar a gente vai ter de novo aquela torcida de Copa do Mundo que a gente teve ano passado, que foi muito legal. Foi muito divertido aquilo. E muito bom a gente ver também o cinema brasileiro tendo um reconhecimento internacional, né? A gente sabe que o Brasil tem uma tradição muito interessante no audiovisual de forma geral. A gente tem grandes profissionais e é muito satisfatório ver como a gente... o cinema brasileiro tem crescido em reconhecimento, não crescido em qualidade, porque em qualidade a gente sempre teve, tá? Mas crescido em reconhecimento também. Agora, sobre essa questão da premiação aí do filme internacional ou não, já passou absolutamente da hora, obviamente, dessas premiações começarem a entender, né, que cinema é cinema, não interessa em que língua ela está sendo feita. É claro que isso não vai acontecer muito por conta de uma questão de reserva de mercado, né, porque lá no fundo eles sabem que se colocarem o cinema do mundo todo para competir com o cinema em língua inglesa, eles vão ficar para trás, porque a gente tem, não só o Brasil, mas a gente tem muitos bons cinemas no mundo inteiro. E aí a competição fica muito séria, não é isso que eles querem, né? Eles querem ter uma reservinha de mercado ali para eles, uma reserva só, uma premiação só para o seu próprio filme, que é uma forma também de publicidade, né, para a sua própria produção. Sobre a escolha dessa premiação, realmente ficou muito feio, muito feio. A forma como eles fizeram. A gente sabe que em premiações tem mesmo essa coisa das premiações que acontecem fora do palco. Isso é uma coisa que eu sempre sou a chata que reclama no Oscar, porque tem algumas premiações que são descritas como técnicas, e muitas vezes a edição, por exemplo, eu como fui editora há muito tempo, me incomoda muito isso, a edição receber o prêmio fora do palco, né? Pô, né? É uma área extremamente importante para o cinema e às vezes vai lá, é uma categoria, subcategoria. Se não tem capacidade de tempo de tela para colocar todas as premiações, diminui a enrolação. Tem muita enrolação nessas premiações aí. É uma sacanagem com os profissionais, principalmente numa arte que é coletiva, como no cinema, você diminuir os papéis, assim, dizendo que alguns têm mais importância do que os outros. E essa forma como eles fizeram aí também colocar o melhor filme internacional dessa forma, entregue como se fosse assim, né, um apresentador entregando assim no tapete vermelho e ainda não deixa nem o cara falar, né, chama logo para os comerciais que é para o cara não falar muito. O pessoal está apontando aí que de fato houve uma reação, né, dos brasileiros a essa situação desconfortável, para dizer o mínimo, né? Os brasileiros inundaram ali as redes sociais da premiação para reclamar, e que isso, eu não tenho a confirmação dessa informação, isso teria sido um motivador, né, não apenas para a apresentação ali do Kleber e do Wagner, mas também para depois o Kleber ser chamado para o palco para falar um pouquinho também sobre a sua premiação. É bom que essa premiação já teve aí o gostinho do carinho da torcida brasileira. O Oscar teve no ano passado também. A gente defende muito a nossa produção e a gente também... Uma coisa que eles precisam entender, não é só que o brasileiro defende muito a nossa produção, mas nós temos noção do nosso espaço no mundo.
Nós não somos mais aqueles coitadinho, por favor, não dá um espacinho aí, não. Nós temos noção da nossa grandeza, daí a gente está muito pronto para lutar pelo nosso espaço e para defender os nossos também, dizer, não, peraí, brasileiro, tu não trata assim não, que a gente tem orgulho aqui de ser quem a gente é. Acho muito bom que a gente tenha essa percepção, não baixa a cabeça, não se viralatize para ninguém não, porque a gente tem sim uma cultura muito rica e que merece ser reconhecida com dignidade e não ser tratada dessa forma com desprezo como foi aí por essa premiação, não, né? Agora, Ana, tem uma coisa, só para a gente acrescentar uma coisa. O Wagner e o Kleber já iriam fazer essa apresentação no final, normalmente, tá. já iam chamar. Mas tem um ponto, de acordo com alguns especialistas, uma possibilidade de tirar o filme internacional, sobretudo o filme da América Latina, neste momento da premiação, que foi no domingo, seria para diminuir as chances de ter um conflito ali para alguém falar sobre a Venezuela. Então, teve essa suspeita, que não foi confirmada pela organização. A organização, logicamente, fala que é sobre a quantidade de tempo e de categorias ali apresentadas, só que ano passado a gente viu o que aconteceu, com inclusive o filme, né, da mexicana, que teve uma grande premiação, que teve muita enrolação, que teve muita gente falando. Isso foi logo no ano passado, e esse ano vai acontecer isso. Então, teve esse ponto muito estranho. Mas aguardem, agora no dia, eu acho que é 21 e 22, vai ter a lista final do Oscar, pessoal, que vai acontecer em março deste ano. E é a possibilidade, o agente secreto está na pré-lista, é possível que ele siga para a lista final do Oscar, que vai ser divulgada ainda nesse mês de janeiro, e a gente vai torcer, que nem a gente torceu ano passado, eu ainda estou aqui, para uma estatueta, pelo menos uma, vir aqui para o Brasil esse ano. É isso aí. Não que o prêmio do gringo seja assim tão importante, mas é importante sim a gente dizer que, olha, o nosso cinema é bom e merece ser reconhecido sim. Vocês vão fazer uma premiação, a gente tem que estar lá porque a gente faz bom cinema sim. Parabéns também pela premiação, apesar da forma como foi entregue, para o Kleber, para o Wagner, para toda a equipe do filme e para o cinema brasileiro, que merece muito. É isso aí. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Ana. Bora lá, gente. A gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.